Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Maria Fernanda Costa, ela é fonoaudióloga. Ela veio contar um monte de coisa importante a respeito da fala, da respiração, dos pequenos, de todo esse desenvolvimento. Bom que você tá aqui, Fê. Obrigada pelo Primeira convite. pergunta, qual é a hora de procurar uma fono? Então, hoje eu tenho recebido os pacientes a partir assim, de uns 3 anos e meio. Muitas vezes até pelos pais. Então, assim, os pais começam a perceber, gera uma comparação, né? Então, porque ainda meu filho não produz tal fonema, porque ele ainda não consegue dizer tal palavra. Então, assim, nessa fase a gente procura aí fazer um trabalho de orientação e prevenção, porque nem sempre uma criança com 3 anos consegue responder, até por conta ainda da maturidade, bem a terapia. Mas a partir de uns 4 anos, geralmente a gente já coloca, independente, né, do sexo menina ou menino, a gente já coloca em terapia, que eu atendo praticamente uma vez por semana, 45 a 50 minutos. Agora, se o caso exige 2 vezes por semana, mas eu evito um pouco, até hoje em dia a agenda das crianças são tão lotadas, né? Sim. Ô Fê, e essa terapia, quando preventiva, nessa orientação de pais, você sugere o quê? Que a gente cuide de estimular as crianças de que maneira em casa? A desenvolver essa fala de que forma? Então, primeiro assim, a anamnese é muito importante, né, nessa fase, porque a gente busca um pouco esse histórico da criança. Então, assim, o dia a dia da criança, o que ela faz, se ela já está na escola, se ela não está. Eu geralmente oriento para que a criança entre na escola com 2 anos e meio, 3, porque eu acho que eles estão assim no auge da aquisição e das descobertas. Então, eu acho que essa troca entre eles da mesma idade é muito importante. E em casa também, com brincadeiras simples, jogos, massinha, Lego. Eu acho que a gente tem um mundo tão rico que eu acho que você acaba proporcionando para o seu filho momentos, às vezes, de meia hora, 1 hora, e você traz ele para dentro desse mundo da linguagem, enfim. E nesse sentido, se a gente tem, na verdade, eu vou aprendendo com você, essa troca do olhar e esse acompanhar do movimento da fala do outro, a hora que você está num jogo, numa brincadeira, é aí que se tem um aprendizado. Com certeza, sim. Eu oriento muito para não ter essa cobrança, principalmente nessa idade. Então, assim, tem muitos pais que, não, mas eu peço para ele repetir, mas eu dou o modelo certo, mas... Então, assim, por enquanto você não... Eu brinco que, assim, a gente não tem um problema instalado com 3 anos, uma patologia propriamente dita, mas pode passar a ter, né? Sim. Então, assim, você dá ênfase na palavra, a repetição da palavra para o seu filho, isso é muito... Da forma correta, isso é muito importante. Por que que eu digo um pouco essa questão da orientação? Eu acho que tem muitos pais que infantilizam demais, principalmente quando é o primeiro filho. Então, é muito na linha do A gente fala feio. E aí eles chegam, mas é tão bonitinho. Então é bonitinho até quando você vai achar que vai ser bonitinho. Sim. E de uma certa forma a criança acaba sistematizando aquela linguagem e lá na frente é muito mais difícil, né? A gente inverter e mexer com essa troca. Então, desde sempre, exatamente, desde sempre a palavra, todo o estímulo que você dá tem que ser o estímulo correto. Tem que ser a palavra correta. Nada no diminutivo, porque eu acho que é tudo hoje em dia. Exatamente. Me dá o seu bonequinho, passa o seu brinquedinho. Então, é verdade. Então, assim, orientação em relação aos hábitos, principalmente hábitos orais. Então, assim, tudo, a questão da chupeta, a mamadeira, a arcada da criança, o desenvolvimento de arcada, a estrutura óssea, tudo isso, exatamente. Então, com 3 anos, Dani, quando eu recebo a criança nessa faixa etária, é muito mais um olhar global no desenvolvimento. Sim. Então, assim... Como é que as estruturas ósseas estão se desenvolvendo? A criança ainda toma mamadeira quantas vezes por dia? A criança ainda chupa chupeta quantas vezes por dia? Qual a rotina da chupeta dentro do dia? Qual é o plano de tirar tudo Exatamente, isso? Assim, até como isso é encarado pela família. Porque muitas vezes eu brinco que a dificuldade está muito mais nos pais, mas
mas ele gosta porque ele pede para dormir, senão ele não dorme sem. Ok, mas você já fez a experiência de deixar ele dormir sem para ver o que acontece? Então eu sinto que os pais ficam muito inseguros, né? É tão importante isso, né, Fê? Porque o deixar crescer, com falar certeza, direito, com certeza, o movimento do crescimento, Com desse certeza. abandono do bebê, né? É algo que é tão difícil, mas é o Principalmente, movimento da eu vida, acho né? Para onde isso. a vida leva. Principalmente eu acho que quando é o primeiro filho, porque no segundo já tem essa questão da comparação. Então, mas o primeiro já fazia isso, mas com o primeiro eu tirei com tantos anos. Então, assim, de uma Você já certa tá forma mais a gente. livre, você já vê que Exatamente. é bom fazer isso. Exatamente, Né? exatamente. Faz bem. A real necessidade da sucção, tanto mamadeira quanto chupeta, é até 2 anos. Então, eu brinco que tudo o que passa dos do dois tempo. se torna apego, né? E quando é apego, é muito mais difícil da gente tirar. E aí você falou uma coisa importante. Nesse momento, então, existe esse olhar global. Qual é a hora em que isso precisa realmente de ajuda? Quando essa troca ou quando essa fala não se desenvolveu corretamente? Quando isso precisa realmente ser cuidado com a ajuda de uma fono? Eu acho que a partir dos 3 anos e meio a gente já consegue um bom resultado, assim. Eu costumo trabalhar muito em etapas também, porque às vezes é uma criança que você precisa organizar ela dentro do mundo da linguagem. Então, assim, com 3 anos e meio já tem alguns fonemas que a gente espera. É lógico que, assim, tem uma ansiedade dos pais em, mas ele ainda não fala o R. O R, assim, é a questão, né? Sim. Ok, mas o R é o último fonema a ser adquirido, a gente ainda tem um tempo para isso, ele não produz tal, que é muito mais importante, ele não produz tal, que é muito mais importante. Então, assim, eu tento mostrar para os pais que organizando essa linguagem de uma forma para a criança se fazer entender pelo outro, é muito mais importante no momento do que fixar, mas ela troca o F pelo V, mas ela não consegue produzir o S, mas você tá vendo que o seu filho, a linguagem é muito ininteligível, a gente não compreende isso, a gente não... E aí os pais acham super bacana. Então é esse desenvolvimento que a gente busca nessa faixa etária. Sim. Tá? E normalmente os exercícios são através de brincadeiras, a criança gosta nessa faixa etária, sim. A minha Depois terapia é eles muito vão lúdica. ficando mais complexos. Isso, exatamente. Aí, assim, eu tô com uma paciente pequena de 3 anos e meio, 3 anos e 7, e dentro da brincadeira, né, dentro do lúdico, a gente traz uma vez ou outra um fonema, no som de um bicho, ou enfim, numa massinha que a gente monta, num Lego que a gente... E aí, para eles é muito fácil. Sim. Eles aprendem muito fácil. Essa paciente, por exemplo, em 2, 3 dias, ela estava produzindo o nosso R-rão, né? Que legal! Então, assim, e eles acabam não sentindo. Mas aí, assim, a partir de uns 4 anos e meio, a gente já entra com exercícios... De repetição. Exatamente. Mas aí a criança já tem uma outra maturidade, geralmente eu peço auxílio dos pais em casa, eu passo alguns exercícios para casa, sim, até para a terapia ter um efeito mais... Exatamente, mais rápido. Muito bom! A gente vai fazer mais vídeos sobre mais temas e a Fê vai continuar ainda com a gente. Obrigada, querida. Imagina, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou, curta esse vídeo, espalhe essa ideia e não se esqueça, se inscreva no canal. Tchau, tchau!